Tudo bem, pessoal? Agora vamos para o capítulo de número 6 de Gênesis, dando continuidade ao capítulo 5. O dilúvio. O capítulo 6 vai tratar do dilúvio, que foi um período onde as pessoas começaram a fazer coisas erradas e houve muita inclinação para o mal das pessoas. Uma parte da população que veio da descendência de Caim, o ancestral, se estabeleceram numa região e começaram a fazer coisas desagradáveis ao Senhor Deus. Outra descendência veio de Sete, que era uma descendência boa. Só que também na descendência de Sete houve esse problema deles não cultuarem Deus e não fazerem os sacrifícios e a inclinação no coração deles era por mal, praticavam o mal também, tanto a descendência de Caim quanto a de Sete. No momento do dilúvio, somente Noé e sua família estava salvo. Deus salvou Noé e sua família porque eram os únicos na terra que não estavam com essa maldade extrema. Para vir o dilúvio tinha que ter maldade extrema das pessoas. A intenção do coração deles era para o mal e somente para o mal. Até então, até o Noé, se passaram-se, desde Adão até Noé, de 3.901 até Noé, passaram-se praticamente 1000 anos, né? Continuando, eu dei um stop na gravação para poder gravar. Passou-se 1000 anos, a população aumentou drasticamente. Como é que as pessoas eram salvas? Pelo sacrifício dos animais e pela obediência a Deus, tipificando o sacrifício que apontava para Jesus Cristo. As pessoas eram salvas assim, né? E sendo obediente e cultuando somente Deus. As pessoas não eram assim, elas tinham o pensamento voltado para o mal, praticavam a maldade, não cultuavam Deus. O mínimo que elas teriam que fazer é fazer os sacrifícios, né? Porque isso era passado de geração a geração, né? As pessoas tem no capítulo do Apocalipse, dá a entender que essas pessoas que vão morrer aqui, que são milhões, dá a impressão a entender que é milhões, passou-se 1000 anos, as pessoas se multiplicaram na Terra. Dá a impressão de que eles tiveram uma chance de ser salvo quando Jesus foi ao Hades, né? Mas isso não tá muito claro, mas quando a gente chegar lá vocês vão ver isso. A priori eles pereceram por causa da sua maldade e que não cultuavam Deus, não faziam sacrifícios. Somente Noé e sua família, vocês vão ver agora. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aqueles que lhe agradaram. Aqui está uma questão difícil para os estudiosos, que é decifrar os filhos de Deus. Uns dizem que é da descendência de Caim, que eles eram maus,
malvados. E outros dizem que são os anjos caídos, mais alguns anjos que se rebelaram contra Deus e desceram à terra e fizeram sexo com as filhas dos homens. É difícil. Mas um livro de Enoque, que dizem que é apócrifo, diz que são os anjos que fizeram sexo com as mulheres. Eles eram anjos rebeldes. Então, como podemos notar que as pessoas eram más. E não continuando. Naqueles dias havia nefilins na terra. Nefilins quer dizer homens gigantes de estatura. Por quê? Porque os anjos caídos, que se transformaram em seres humanos, fizeram sexo com as mulheres terrenas. Só que isso não deu certo na genética para nascer uma pessoa. E nasceram pessoas de estatura alta. Estatura muito grande. Os nefilins, né? Houve um distúrbio na parte física das pessoas. Dos filhos dos anjos caídos com as mulheres. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Vai acontecer isso de novo, mais para o futuro. Vai acontecer isso de novo. Os anjos caídos, mais alguns anjos caídos vão se rebelar contra Deus, vão descer a terra, Deus vai permitir isso, porque o povo não está com Deus, então não tem proteção. E vai fazer sexo com as filhas dos homens e vai nascer gigantes. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Esse capítulo 6 de Gênesis, ele é muito difícil e muito debatido, mas é os anjos caídos, gente, não é seres humanos. Tá falando nefilins é gigante. Dando prosseguimento. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Quando tem essa expressão, ele andava com Deus, isso quer dizer que ele estava sempre com Deus, orava, jejuava, que é uma prática de humilhação, de dependência de Deus, né? Porque Deus provém tudo. Então ele tinha uma fé muito aflorada. Era o homem justo porque fazia os sacrifícios, acreditava, tinha fé. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Aí veio esses nefilim e piorou a situação, né? Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, disse Deus a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Ele está dizendo para Noé o que vai acontecer. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de pinche por dentro e por fora. Agora ele vai dar umas especificações da arca. Por que é uma arca? A arca na Bíblia representa uma aliança.
aliança. A arca representa uma aliança. Deus vai fazer uma nova aliança com os seres humanos por meio de Moisés. Uma arca de madeira, uma nova aliança de Deus, porque essa aliança que era antes de Moisés vai ter que acabar. Os seres humanos, todos eles, a maioria fez coisa mal, então vai ser uma nova aliança. Por isso que é uma arca de madeira. A arca representa a aliança de madeira. Botar pinche, né, deve ser para madeira resistir à água, eu acho, né? Por dentro e por fora. Porque a arca vai passar vários dias na água. Não é um dia só. Faça com 135 metros de comprimento. É uma arca comprida, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Vamos ver aqui como é que é a representação da Arca de Noé. Tá aparecendo os desenhos aqui, cara. Aqui. É mais ou menos isso aqui. Estão vendo? Eu tinha mostrado minha imagem aqui, né? Agora tá gravando ali, tá? Eu tinha terminado aqui a leitura. Versículo 16. Faça-lhe um teto com um vão. De 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e inferior. 3 andares tem a arca. O andar inferior, o médio e o superior. Tem 3 andares. Tem 3 andares aqui dentro. Um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Deve ser mais ou menos aqui. Tem um espaçamento aqui em cima, eu acho, né? Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Então ele é o Deus que provê em vida e tira a vida. Então ele deu as especificações da arca, falou por que ele vai fazer isso, porque os seres humanos são maus, e está avisando Noé